Assista agora ao programa Cidade em Destaque, com Hélio Laurindo e Giovana Danchielli. Oferecimento Rede Stop de Postos. Tradição, preço, qualidade. Olá, tudo bem com você em casa? Muito obrigada pela sua audiência. Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV está no ar. Hoje o nosso assunto vai ser bastante interessante para você, motorista, para você que trafega pelas rodovias da nossa região. Nós vamos falar sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal na nossa região. E para falar sobre isso, o inspetor Wesley Rota, chefe da delegacia, da 4ª Delegacia da PRF aqui em Cascavel, está conosco aqui nos estúdios. Inspetor Rota, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, obrigado. Realmente é um prazer muito grande e a gente sempre é grato por essas oportunidades que a imprensa nos disponibiliza para a gente poder demonstrar o nosso trabalho e também conscientizar os usuários de uma forma geral. Bom, quando a gente fala de rodovia, não é apenas do tráfego que a gente está falando, né? São N situações que acabam se seguindo, que ficam a cargo da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Mas para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da atuação realmente da instituição aqui na nossa região. A 4ª Delegacia ela é responsável por quase 1.000 quilômetros de rodovias, né? É um grande trabalho desenvolvido por uma equipe que não é tão grande assim, não é mesmo? Exatamente, né? Vamos dizer, a missão principal da Polícia Rodoviária Federal no Brasil inteiro é a de proteger vida nas estradas, vida, patrimônio, mas a principal realmente é vidas. O nosso maior objetivo é reduzir as estatísticas graves de acidente, reduzir as mortes na estrada. Porém, na nossa região aqui, uma região típica de fronteira, a gente acaba tendo um leque muito grande de atividade nessa região do país. Exato, porque a gente está próximo da fronteira, quando a gente fala em fronteira já se pensa no contrabando, na questão do tráfico de drogas, tráfico de armas. A delegacia aqui de Cascavel, o posto de Cascavel já foi o número 1 do país na apreensão de maconha, por exemplo, há uns 2 anos, né? É uma situação que precisa de um preparo muito grande dos policiais para conseguir coibir isso. Os policiais, quando são lotados nessas regiões, eles acabam se desenvolvendo exatamente para combater esse tipo de delito. O policial rodoviário vai se especializar em trânsito, em fiscalização de produtos perigosos, até mesmo em palestras educativas, nós temos pessoal preparado. Mas aqui na nossa região, além dessas atividades comuns de fiscalização ao trânsito, ele acaba se deparando muito, como é um funil no combate ao furto e roubo de veículos, ou seja, ele auxilia na recuperação de veículos, ele auxilia no combate ao contrabando, ao descaminho, ao tráfico de armamento, ao tráfico de entorpecentes. Em todo o Brasil também, no combate à prostituição, à exploração infanto-juvenil, e são realmente diversas atividades. Também em crimes ambientais, e assim vai. Não é só a rodovia em si, né? Acaba realmente trabalhando muito, né? Quando a Polícia Rodoviária foi criada, a Polícia Rodoviária Federal foi criada, realmente o foco principal era auxiliar na fluidez de veículos, no atendimento de acidentes, dados estatísticos. Ele era uma instituição, um órgão que apoiava o extinto DNR. Então era vinculado ao Ministério do Transporte e dependente do DNR. Mas com a Constituição de 88, houve uma alteração onde os policiais, o que era chamado de patrulheiros rodoviários federais, eles passaram então ao Ministério da Justiça e passaram a ser também policiais. E aí realmente aumentou muito as atividades da instituição. Bom, se eu não me engano, foi no final do ano de 2010 que o posto aqui de Cascavel recebeu, mas acabou agregando o policiamento na rodovia BR-163. Uma rodovia que todo mundo sabe tem um problema muito grande, que é a falta da manutenção, que foi deixado pelo Estado, sabendo, provavelmente, segundo pelo menos a ação movida pelo Ministério Público Federal, é que foi deixada, abandonada essa rodovia por se saber que ela ia passar do Estado para a União. Isso foi um problema também para vocês, porque o número de acidentes registrados naquela rodovia é sem comparação, não é mesmo? A dificuldade de vocês trabalharem nessa rodovia. É uma das rodovias que nós temos na nossa região aqui, nos quase 900 quilômetros que nós cuidamos, realmente é bem atípica. Ela é sinuosa, é uma rodovia bem movimentada. Sem pista dupla.
Exatamente. Nem 3 pistas. Nem acostamento. Em muitas partes dela você não vê nem acostamento. A sinalização é precária. O mato crescia às margens da rodovia, tampava a pouca sinalização. Você não encontra marcos quilométricos naquela rodovia. Tinha a questão da pavimentação, buracos, a ausência de um trabalho especializado na pesagem de veículos através de uma balança, que vai inibir, com certeza, muito mais que o trabalho de fiscalização do policial. Uma balança lá naquela rodovia, ou nas rodovias, ela inibe um pouco o excesso de peso, que infelizmente é utilizado por alguns caminhoneiros. Que muitos acabam desviando a 277, porque lá na 163 não tem mais a balança, né? Porque na 277 existe uma balança. Existe uma balança administrada pela empresa Eco Cataratas, com uma participação do DR, porém na 163, na 467, nós não temos balança. E isso acaba facilitando que o asfalto vai se deteriorando com o transporte pesado. Exato. E é realmente um movimento muito grande de caminhões, porque é uma rodovia que liga, né? Liga o sul do país, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, aos portos aqui de Paranaguá, ao Mato Grosso. Nós observamos muito o transporte entre Mato Grosso e o sul do país nessa rodovia. Muitas vezes o fluxo chega a ser superior, o fluxo de veículos pesados superior à da BR-277. Bom, e na 467 não é diferente, né, inspetor? Também é outro corredor, até porque ela é a 467, ela é no trecho entre Cascavel e Toledo, ela leva esse nome de 467. Mas passando o viaduto de Toledo, o último viaduto que dá acesso à cidade de Toledo, ela volta a ser 163. E assim também, quando ela chega na 277, interrompe-se ali a 467 e retoma com a nomenclatura de 163, ali no trevo que dá acesso à Capitão Leandro das Marques. Vai subir até o Mato Grosso daí, né? Sendo 163. Ali ela vai até o Pará, como sendo rodovia BR-163. Exato. Bom, a questão da 277, quando a gente observava há um tempo atrás um número imenso de mortes no perímetro urbano, um número gigantesco de acidentes, e isso com o passar do tempo foi reduzindo. Foi uma conscientização dos motoristas, foi a ação da polícia, juntamente com a Eco Cataratas, as intervenções que foram feitas. Como que a gente pode atribuir essa melhoria? Porque realmente, né, mesmo a gente tendo registrado no final da manhã de hoje, ocorreu a morte de uma idosa que foi atropelada ontem, próximo ao trevo Cataratas, né? Mas esse número, perto do que a gente já observou, é muito menor. Exatamente. Com a participação da empresa Eco Cataratas, foi nos disponibilizado alguns monitores de velocidade, isso é muito importante. Foi também intensificado pela própria Polícia Rodoviária Federal a utilização do radar fotográfico, e aqui nós ressaltamos a importância da tecnologia a serviço da fiscalização, ao serviço da polícia. Vale muito mais um equipamento do que vários policiais. A capacidade de trabalho de um equipamento é muito importante, então nós precisamos até sensibilizar órgãos ou pessoas envolvidas para que possamos aí de alguma forma homologar mais equipamentos e botar à disposição da segurança em todos os níveis ou em todos os setores. Exato. Então, é atribuído a fiscalização mais efetiva. Sim, o policial, o agente, além de limitado, ele trabalha com diversos focos. Mas um radar fotográfico, ele está voltado totalmente para aquilo. Um simples policial precisa, em algumas situações, operá-lo, quando vai se alterar aí pontos e até para fazer a guarda daquele equipamento, por exemplo. E a capacidade de constatar a infração é bem superior. Enquanto um policial teria que fazer uma abordagem, requisitar os documentos, lavrar de forma manual um auto de infração, ou até mesmo hoje a polícia também dispõe de equipamentos de digitação na própria viatura, mas tudo isso demanda um tempo. Já o equipamento eletrônico, ele fica captando numa sequência os infratores, que gostaríamos nós que não houvessem, mas é necessário realmente a utilização desse equipamento,
Gostaríamos que não houvesse um infrator. Isso, exatamente. Mas o equipamento está ali exatamente para aumentar a segurança daquelas pessoas que estão andando adequadamente. É porque a gente observa, quem trafega pela 277 no perímetro urbano, observa que tem as lombadas. E nas lombadas a velocidade máxima é 70 por hora. As pessoas passam a 30, 40, 45 km por hora, e daí, quando no perímetro após onde estão as lombadas, anda acima de 70. É uma questão que falta conscientização realmente do motorista. Né? Isso é uma questão cultural. Até o diminuir demais a velocidade acaba atrapalhando a fluidez. Então a pessoa tem que ter segurança. O porquê que o motorista tem esse tipo de comportamento? Porque ele está inseguro com a velocidade que ele está trafegando. Às vezes ele está com um pensamento, que é uma coisa que a gente observa que ocorre na região sul, não só aqui em Cascavel, mas sempre o motorista parece estar preocupado com o seu dia a dia, acaba se distraindo, se concentrando em outras coisas e põe no modo automático de dirigir. Daí quando chega em algum obstáculo é que ele se assusta, ele reduz. Mas se ele tiver consciente que naquele momento a função dele é dirigir, não é falar ao celular, não é ajeitar filhos no banco de trás, não é estar preocupado com os negócios da empresa ou com o trabalho, mas sim, a preocupação dele naquele momento é dirigir com segurança. Se ele tiver esse foco, ele vai manter o seu 70 por hora, vai passar com tranquilidade por todos os equipamentos e ele não vai precisar imprimir uma velocidade superior a essa. Ou seja, ele passou ali a 60, 70, ele mantém constantemente essa velocidade, depois ele não precisa ir a 110, daí frear novamente. Então, aumenta a segurança, diminui os desgastes de freio de todos os componentes do veículo, se ele conseguir focar na direção do veículo. Na 467 vocês também estão operando com radares agora, né? Alguns monitores de velocidade, que acredito que venham a ser também ter essa função, foram instalados pelo DENIT, que o DENIT também, como órgão executivo de trânsito, e o DR também, podem operar esse tipo de equipamento. Então, aqueles equipamentos não pertencem à Polícia Rodoviária Federal. Porém, nós trabalhamos ali com o nosso radar móvel. Então, nós observamos que lá em Sede Alvorada, segundo nos foi repassado informalmente, foram instalados equipamentos do DENIT, que acredito que em breve estarão funcionando. E uma das funções daqueles equipamentos seria a retirada daquelas lombadas físicas. Né? Então o motorista ele vai ter o ganho de não ter que frear na lombada, passar pela lombada, porém ele terá que observar a velocidade para não ser autuado. Exato. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Eu convido você que está em casa a continuar conosco aqui no Cidade em Destaque, que já a gente volta. A Futura Indústria de Móveis cria, desenvolve e coloca no mercado produtos da mais alta qualidade. Trabalhando no desenvolvimento de móveis personalizados, a Futura dispõe de equipamentos de ponta e elevada qualificação profissional, atendendo empresas e residências e inovando seus espaços. Isso sempre de maneira natural, ecológica e socialmente engajada. Acesse o site e conheça os produtos da Futura. Futura Indústria de Móveis, aliando preço e excelência em qualidade. Fone 3326-8903, Cascavel. O Cidade em Destaque está de volta e hoje conosco aqui nos estúdios da Stop TV está o delegado-chefe da 4ª Delegacia da PRF aqui em Cascavel, o inspetor Wesley Rota. Bom, inspetor Rota, a Polícia Rodoviária Federal mantém operações praticamente o ano todo, né? E essa busca por conscientização do motorista, ela infelizmente tem que ser constante. A gente terminou o bloco anterior falando da questão dos radares e de como os motoristas se comportam de forma errônea, porque freiam quando vem um dispositivo de radar ou freiam quando vem uma lombada eletrônica, mas depois empregam velocidade acima do permitido, se envolvendo em acidentes e causando mortes. É isso que infelizmente a gente observa nas nossas rodovias. A gente teve aí essa semana 6 mortes na nossa rodovia, se não me engano, contando o atropelamento de ontem. É uma situação que precisa realmente de conscientização e de busca por conscientização da parte de vocês também. Exatamente. Essa seria quase como uma mudança de cultura. Na verdade, o Código de Trânsito, que passou a vigorar em 97, ele previa que uma parte dos valores arrecadados com a multa fosse repassado em educação para o trânsito. Na prática, a gente verifica que isso não vem ocorrendo. Seria muito importante que aquela pessoa que está concluindo o 2º grau
já tivesse também, por exemplo, algumas noções básicas de trânsito, de comportamento no trânsito, de ética no trânsito. Porque o que a gente vê, você caminhando a pé, pela rua, pela calçada, você encontra ou esbarra numa pessoa, você é gentil, você se desculpa, você ajuda a juntar alguma coisa que derrubou. E no trânsito é um pouquinho diferente, você parece que nunca mais vai ver aquele outro motorista. Você buzina, você xinga, você é descortês, você fecha, você atravessa, você ocupa a vaga dele. Não tem educação alguma, né? Nós podemos dizer que às vezes uma pessoa educada, mas quando ela senta no volante, no banco ali de um veículo, ou seja, está apta ali para dirigir, vai iniciar a sua direção, ela tem um comportamento totalmente anormal, aético, afronta pessoas, então realmente é uma questão de cultura. Nós, dirigindo já com uma certa idade, o que acontece? Já temos muitos vícios e acabamos repassando esses vícios para as pessoas mais jovens, para nossos filhos, para as pessoas que estão nos acompanhando no veículo. Então, o ideal é que houvesse nas escolas o ensino também de alguma coisa relacionada à ética no trânsito, demonstrando um comportamento mais adequado da pessoa. Até porque o tempo de autoescola é muito curto, né? Para se aprender tanta coisa quanto é necessário no trânsito. Ele é muito curto e em tempos passados a autoescola, quando a pessoa fazia lá a aula prática, nada mais é do que dar uma volta num quarteirão e estacionar, fazer uma baliza do veículo. Isso tempos atrás. Isso. Naturalmente isso aí está mudando, está amadurecendo hoje. Os cursos são bem mais complexos, prepara mais, mas ainda temos muito que evoluir. Tanto temos que o que se comprova é que o motorista hoje ele está infringindo muito nas questões das leis de trânsito. Infelizmente a gente pega aí pessoas que estão com aquela carteira ainda provisória fazendo infrações graves, entram em desespero quando são autuados, pedindo oportunidade, chance, mas na verdade a função da Polícia Rodoviária Federal é dar uma chance à vida. E nessa chance à vida, muitas vezes você tem que penalizar aquele infrator, porque ele não está apto, ele passou por todo o processo, mas na prática ele não está preparado ainda, ele não é responsável o suficiente para preservar, para proteger a sua própria carteira de habilitação. Exatamente. Bom, o que a gente observa também é um alto número de acidentes de batidas frontais. Isso é uma ultrapassagem em local proibido, é a falta de respeito à sinalização. São N fatores que acabam influenciando nisso tudo. É nisso também que a Polícia Rodoviária Federal trabalha? Nós renovamos a nossa, até porque foi vista como um resultado positivo no estado inteiro do Paraná, a operação de ultrapassagem segura. Então, um dos focos da polícia é realmente coibir ultrapassagens não seguras ou aquelas ultrapassagens em locais não permitidos. Existe aquela ultrapassagem onde o local é permitido, porém a pessoa não tem uma visibilidade suficiente e acaba tentando essa ultrapassagem. E existe aquela onde não tem visão e a gente não consegue uma explicação plausível, mas a pessoa sai para ultrapassar num desespero inexplicável e acaba matando ou morrendo muitas vezes. E também a questão dos motociclistas, que é um grave problema, já se tornou um problema de saúde pública, né? O número de acidentes com motociclistas que, além de ser um problema para eles, para todo o sistema de saúde, porque realmente vai se machucar, vai ficar um tempo internado, vai ter um desconto de trabalho, é um grande problema. Nesse ponto vocês também trabalham nessa conscientização? Também. O motociclista, ele tem, principalmente de moto pequena, ele tem sido tem trazido grandes problemas sociais. Veja bem, qualquer impacto vai lá dar um trauma numa perna, ele vai para um hospital, vai ocupar um leito, às vezes ele vai para uma UTI, muito facilmente devido à exposição que ele está em relação a um outro veículo. Exato. E quando ele estiver utilizando a UTI, muitas vezes uma outra pessoa com outro problema de saúde que poderia estar, que precisaria estar usando aquilo lá, vai estar numa UTI móvel ou até não vai conseguir uma vaga na UTI. Então, quando a gente vê esses absurdos no trânsito, nós como cidadãos, quando a gente verifica isso, a gente tem que pensar, tem que estar consciente que aquela pessoa lá, ela está trabalhando contra a sociedade. Então a sociedade já passou do momento de virar as costas para esse tipo de infrator. Para aquele que dirige etilizado. Que é um grande problema. Ele é um criminoso. Ele não precisa ser flagrado etilizado. Se você roubar hoje
e não for pega, você é uma criminosa, você não precisa ser condenada. Você sabe que você é uma criminosa, porque você infringiu uma lei que diz que é crime roubar. Ora, se você dirige embriagado, você também é criminosa, porque a lei, é uma lei federal, ela diz que dirigir embriagado é crime, então você também é criminosa. Claro, talvez seja meio pesado o que estou falando aqui, mas é uma verdade, é uma questão cultural. O nosso motorista não deve mais ultrapassar os limites permitidos de álcool quando vai dirigir. Existe aquela tolerância. Que é baixa e que as pessoas não respeitam. Ela é baixa, mas ela é social. Né? Você não vai ter problema se você beber muito pouco, consumir muito pouco. É prudente até não beber. E outra coisa, assuma o que faz. Se você fez, se você bebeu, ou se você não bebeu e é parado numa blitz, num serviço normal da polícia, e se for convidado a realizar o teste de etilômetro, assuma, faça, prova que você tem condições de dirigir. Qualquer um vai pensar que se você não se dispor a utilizar aquele equipamento de alcoolemia, ou famigerado bafômetro, é porque você não tem condições. Então seja um cidadão consciente, auxilie a sociedade, auxilie o trabalho sério da polícia e se submeta ao teste. Esse é um conselho nosso também. Aquela coisa de não produzir prova contra si mesmo é um absurdo, num caso desse, onde o direito individual ele sobressai sobre o direito coletivo. Exatamente. Vocês observam muito essa negativa, porque quando você se nega a fazer o teste, você acaba sendo multado, né? Se você tiver sinais que evidenciam que você ingeriu bebida alcoólica, sim, você será autuado. Alguns procedimentos não serão adotados, mas a multa, ela é do mesmo valor. Não há diferença. Então, produza a prova para você mesmo. Faça, não, policial, eu sou cidadão, eu concordo com a segurança nas estradas ou nas ruas, eu quero usar esse equipamento. É uma coisa bonita, é reverter o que o mau motorista prega de não produzir prova contra si mesmo. Tem um período, assim, por exemplo, nos períodos quando vocês realizam as operações de feriados, é registrado um número maior de motoristas embriagados ou isso, infelizmente, é durante o ano todo? Existem alguns feriados que são mais preocupantes. O consumo de bebida alcoólica naqueles feriados é maior. E nós estamos, por exemplo, nem precisa ser um feriado. Nós estamos aqui à véspera de um grande evento na cidade, que é a Fórmula Truck. Porém, a Polícia Rodoviária Federal já está preocupada. Nós nem sabemos realmente se o evento vai acontecer. Não fomos avisados formalmente da ocorrência desse evento, mas tudo indica que vai acontecer. Então nós já estamos preocupados, já estamos prevendo, já estamos tentando algumas ações para aumentar a segurança daqueles que circulam na rodovia. E por que da preocupação? Em anos anteriores, onde houve esse evento aqui na cidade, a gente soube de acampamentos lá dentro do estacionamento, o que não é errado, onde pessoas consumiam bebida alcoólica, o que não é errado, podem beber à vontade, desde que não pratiquem nenhum crime. Mas o grande problema está quando sai do autódromo e querem dirigir etilizado. Aí está o problema para a sociedade como um todo. E nós vamos ter lá vários motoristas, estaremos, vários motoristas dirigindo alcoolizados, e estaremos trabalhando, tentando inibir que essas pessoas saiam à rodovia. Vai ser um período de muito trabalho, né? Aí o calendário, né, do autódromo, do retorno do autódromo é de muitas competições, então vocês vão ter bastante trabalho, pelo visto, né? Sim e não. Né? A gente espera que não, né? Se os motoristas se conscientizarem, aquilo ali será ótimo para a cidade de Cascavel. Esses eventos serão ótimos para a cidade de Cascavel. Mas nós precisamos da participação do motorista. Né? Os outros passageiros lá que fiquem à vontade. Mas o motorista, só ele, no grupo, nós pedimos não beba se for dirigir. É difícil, mas é a melhor forma, né? Não vejo como difícil, para dizer bem a verdade. Quando a gente fala de juventude e tudo mais... Mas a juventude, o que acontece? Precisa de uma conscientização de um membro ou de todos para que hoje vamos fazer o sorteio e você vai ficar sem beber. Isso. Nós precisamos aí da participação da igreja como um todo, não interessa qual igreja, da família, da escola, mas principalmente da família. Eu tenho certeza, ou quase certeza, que nenhum pai quer que o filho dirija etilizado, embriagado, ou que o filho acompanhe no interior de um veículo um motorista que esteja embriagado. E por que isso acontece? Por que a polícia tem que frear isso? Não é a polícia que tem que frear.
De forma alguma. Isso é a família, é conversando com o filho, com o parente, é o amigo, é a amiga, é a namorada. Não deve entrar no veículo onde o condutor esteja embriagado. É uma ação de todos juntos para combater tudo isso. Isso, daí falei da família, mas a escola pode ajudar um pouco. Muitas vezes o que a gente vê é que a família já está largando o filho na escola porque acha que é a escola que tem que educar. Não, quem tem que educar é a família. E a igreja também tem que ter uma participação mais ativa nessas cobranças aí em termos de educação para os jovens. Exatamente. Bom, o nosso tempo acabou ficando curto, sobraram assuntos para a gente tratar e é uma próxima oportunidade a gente conversa. Wesley Rota, eu agradeço a sua participação aqui no programa. Eu também agradeço esse espaço em nome da Polícia Rodoviária Federal. Bom, e eu agradeço também a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque. Ele convida a continuar conosco aqui na Stop TV.